Tornar-se aventureiro pode começar em qualquer ponto da vida, desde jovens aspirantes até pessoas de meia idade que ficaram sem opções, ou que sempre quiseram isso, mas não tiveram coragem por algum motivo. Essas pessoas sonhavam com a fama e o sucesso de aventureiros renomados, grandes feitos, poder, serem ovacionados onde quer que fossem, seus nomes registrados na história. Mas a realidade era bem diferente. Mesmo os mais afortunados, nascidos na nobreza ou com grandes poderes mágicos, precisavam se desafiar para chegar ao auge. Exceção feita aquele aventureiro cujo destino já era se tornar um grande herói. Mas não estamos falando dos afortunados, e nem dos escolhidos, e sim daqueles com uma vida e origem comuns. Independentemente da idade, você começa como um aventureiro com missões básicas, seja através de uma guilda ou procurando ajudar as pessoas. Ninguém te contrataria para algo de maior responsabilidade sem confiança em sua capacidade. Investir em equipamento é uma tarefa árdua. As opções são muitas, e você não sabe exatamente do que você precisa além de uma espada e um escudo. Você escuta os conselhos do recepcionista da guilda e compra um kit básico, claramente por um preço mais caro do que deveria. E então, sentindo-se preparado, você aceita uma missão simples, como acabar com uma infestação de ratos no porão de uma taverna, e segue adiante. De repente, a ficha cai. Você se vê em um lugar escuro, úmido, armado com um único escudo de madeira reforçada e uma espada de ferro com um corte duvidoso. O barulho de movimentação nas escadas abaixo te deixa cada vez mais preocupado. Quantos seriam? Como iria enfrentá-los? Você nunca lutou antes? Mas você respira fundo e desce. Obviamente, esse primeiro encontro é um desastre. Você sai com várias mordidas de rato, todo ensanguentado. Já ouviu falar desses ratos gigantes, mas pensou que era mais uma hipérbole do que realidade. Porém, apesar das feridas, da exaustão e da possível contração de doenças, você consegue completar a missão. Ganha uma recompensa que não parece valer o esforço, mas ainda assim, é sua primeira missão cumprida e você se sente muito orgulhoso. Parte dessa recompensa é gasta em manutenção dos seus equipamentos, e a outra parte para tratar seus ferimentos, que agora são suas primeiras cicatrizes. Então, você finalmente entende por que aventureiros costumam formar grupos. Formar um grupo parecia a solução ideal. Dividir os riscos, compartilhar os custos, ter alguém para vigiar suas costas. Mas a realidade era bem diferente. Primeiro, você precisava encontrar pessoas dispostas a aceitar um novato sem experiência. A maioria dos grupos estabelecidos te olhava com desconfiança ou desaprovação, como um fardo. Quando finalmente consegue se juntar a um grupo, descobre que a hierarquia é implacável. Você é sempre o último a escolher equipamento, o primeiro a ser enviado para fazer algum reconhecimento perigoso, e o que recebe a menor parte da recompensa. É assim que se aprende, diziam os veteranos, enquanto você carrega as mochilas mais pesadas e dorme no turno de guarda mais frio. E os conflitos internos? Constantes. O mago acha que sabe de tudo. O clérigo julga todas as suas ações. O ladino sempre some com os itens mais valiosos. E o guerreiro continua te tratando como um estorvo. Cada decisão vira uma discussão interminável. Cada tesouro encontrado gera mais desconfiança. E cada erro seu é lembrado por semanas. Mas mesmo com todas as dificuldades do grupo, você logo percebe que sozinho é muito pior. As missões começam a ficar cada vez mais perigosas. Goblins não são apenas criaturinhas irritantes. Eles são organizados, cruéis e conhecem cada canto das cavernas onde eles se escondem. Você aprende na pele que subestimar qualquer inimigo pode custar sua vida. A fome é constante. Rações secas, água suja de poços duvidosos e, quando você tem sorte, algum coelho que conseguiu caçar. Mas mesmo isso é um luxo quando você está há dias seguidos em uma masmorra úmida, comendo apenas o que trouxe na mochila. E dormir? Esqueça uma cama confortável. Pedra fria, palha mofada, ou se tiver muita sorte, um cobertor fino que mal impede o frio de penetrar nos seus ossos. Ferimentos são uma constante.
Não existe cura mágica para tudo. E o que mais se aproxima disso costuma ser caro demais para suas economias. Você aprende a conviver com as cicatrizes, com as dores crônicas e com a paranoia constante de que a próxima ferida pode ser a última. Cada manhã você acorda mais rígido, cada noite dorme com mais dor. À medida que ganha experiência, as missões ficam mais perigosas, mas também mais necessárias para sua sobrevivência. Você não pode mais se contentar com ratos de porão. Agora precisa enfrentar bandidos organizados, mortos-vivos, ou até criaturas mágicas capazes de te matar com um único golpe. E cada missão traz seu próprio conjunto de horrores. Resgatar uma donzela sequestrada? Ela pode estar morta há semanas, ou pior, transformada em algo que nem é mais humano. Limpar uma masmorra abandonada? Só para descobrir que não está tão abandonada assim, e que os antigos habitantes agora são esqueletos sedentos de vingança que conhecem cada armadilha do lugar. Os nobres que te contratam raramente te contam toda a verdade. A simples escolta de caravana se torna uma batalha sangrenta contra uma horda de orcs. A investigação na mansão abandonada revela um culto demoníaco ativo. E quando você reclama que não foi isso que foi acordado, a resposta é sempre a mesma. Um verdadeiro aventureiro se adapta às circunstâncias. Conforme os anos passam, você percebe que a reputação é uma faca de dois gumes. Ser conhecido pode trazer missões melhores, mas também atrai a atenção errada. Inimigos que você fez no passado voltam para acertar as contas. Famílias de bandidos mortos querem vingança, e outros aventureiros começam até a te ver como competição a ser eliminada. Você também descobre que ser herói não paga as contas. Salvar uma cidade de uma invasão de ogros rende gratidão eterna, mas gratidão não compra comida e nem equipamentos. As pessoas esperam que você continue ajudando de graça, afinal. É isso que heróis fazem. Cobrar por seus serviços te faz parecer ganancioso, mas trabalhar de graça te deixa sem nenhum recurso. Então, há o peso emocional. Cada pessoa que você não conseguiu salvar assombra seus sonhos. Cada companheiro morto se torna um fantasma que te segue. Você começa a se questionar. Vale a pena continuar? Há realmente algum propósito em tudo isso? Se você conseguir sobreviver tempo suficiente para ganhar poder real, magias poderosas, equipamentos lendários, influência política, descobre que o poder pode corromper de maneiras sutis. Você pode passar a enxergar pessoas comuns como peças de xadrez, problemas como pregos que precisam ser martelados. A linha entre herói e tirano vai se tornando cada vez mais tênue. Outros aventureiros poderosos começam a te procurar, não para fazer amizade, mas para criar alianças temporárias de conveniência. Políticas entre grupos rivais, disputas territoriais e sempre a questão: quem realmente manda aqui? Você descobre que o mundo dos aventureiros de alto nível é tão sujo quanto qualquer corte real. E quanto mais poderoso você fica, mais inimigos poderosos atrai. Dragões não gostam de dividir território. Arquimagos não toleram competição. Lordes demônios veem você como uma ameaça. Cada vitória apenas pinta um alvo maior nas suas costas. Anos se passam, décadas talvez. Você se olha no espelho e enxerga no seu reflexo um estranho, marcado por cicatrizes, com olhos cansados e mãos que tremem não de medo, mas de exaustão acumulada. Seus antigos companheiros estão mortos, aposentados, ou se tornaram exatamente o tipo de vilão que vocês costumavam combater. Você treina novatos agora, tentando prepará-los para a realidade bruta que os espera. Mas como explicar que não existe final feliz garantido? Que a maioria morrerá nas primeiras missões? Que mesmo se sobreviverem, carregarão cicatrizes físicas e mentais pelo resto de suas vidas. Nas tavernas, bardos cantam sobre suas vitórias, mas as histórias são sempre romantizadas. Elas nunca falam sobre as noites sem dormir, a paranoia constante, os pesadelos recorrentes. Nunca mencionam quantas vezes você pensou em desistir, ou quantos inocentes morreram porque você não foi rápido o suficiente, forte o suficiente, ou esperto o suficiente. E então, você percebe uma verdade cruel. Não existe aposentadoria para aventureiros. Ou você morre em alguma masmorra esquecida,
ou vive tempo suficiente para se tornar exatamente o tipo de pessoa que combatia. A fama que você buscou se torna uma prisão, o poder que você desejou se torna uma maldição, e o heroísmo que você sonhava se torna apenas mais uma ferramenta de sobrevivência, em um mundo que mal se importa se você vive ou morre. Mas então, você se relembra em meio a todo esse amargor, momentos em que seus atos mudaram o fluxo de vários destinos. O sorriso de uma criança salva de um monstro, a gratidão dos camponeses que você protegeu. A sensação de que, sim, seu sacrifício teve um propósito maior. Você se tornou a muralha que impediu o caos, a esperança onde antes só havia desespero. E mesmo assim, em algum lugar, outro jovem sonhador está comprando sua primeira espada, convencido de que sua história será diferente. O ciclo continua, alimentado por sonhos e regado com sangue, porque no final das contas, alguém precisa fazer o trabalho sujo que mantém o mundo funcionando. E talvez, apenas talvez, essa seja a verdadeira glória dos aventureiros. Não o ouro ou a fama, mas sim o impacto silencioso de uma vida inteira dedicada a tornar o mundo um lugar um pouco melhor. E mesmo que isso destrua no processo, o legado de seus atos permanece. Uma centelha de luz em meio à escuridão. Se curtiu essa jornada sombria pelo mundo dos aventureiros, deixe seu like, compartilhe com quem também ama fantasia e se inscreva no canal. Seu apoio ajuda essa história a alcançar mais viajantes perdidos por aí. E lembre-se, novas histórias estão sempre à espreita. Volte sempre.